Até pegando o gancho aí do comentário do Natim, que ele fala, ó, que a gente acabou poupando o time hoje para a escalação de domingo, o clássico contra o Vila Nova. E é bem verdade, tá? Acho que o Jair Ventura faz certo, inclusive, ao pensar o time desta maneira. Eu vejo que o torcedor do Goiás, ele tá muito impaciente. Eu já li alguns comentários, vários, né? Tanto aqui no Instagram, no YouTube, melhor dizendo, quanto também no Instagram, já pedindo o Jair Ventura embora, já falar pro cara, não presta, esse time do Goiás não joga nada, esse time é uma negação, e eu acho completamente exagerado por parte do torcedor do Goiás. Por que eu digo isso? Não quer dizer que eu concorde que o Goiás está jogando fino da bola, que essas últimas partidas o Goiás brilhou, que até agora todas as contratações já funcionaram. Não, mas a gente tem que ter um pouquinho de coerência na hora da análise. Por que eu digo isso? Porque se o torcedor do Goiás ele começa a fazer uma cobrança, uma análise muito mais emocional do que propriamente racional, o próprio Goiás, o próprio clube, os dirigentes, os jogadores, eles começam até mesmo a desmoralizar a torcida. Por quê? Porque falar, se a gente ganha, o torcedor vai xingar. Se a gente perde, vai xingar. Se o treinador é demitido, xinga o Jair Ventura. Perdão, xinga o Lucas Andrino. Se mantém o técnico, também tem essa mesma cobrança. Então, eu vejo que, claro, vai ter momentos de incoerência, ninguém é perfeito, faz parte da vida, só que na hora de cobrar, na hora do torcedor dar o seu parecer, e até mesmo de forma infusiva, em grande quantidade, tem que ter pelo menos um pouquinho de embasamento, tá? Além da emoção. Por quê? Porque a partir do momento que as suas cobranças são inteligentes, a partir do momento que você tem um argumento sólido, você é mais respeitado. Tá? Isso não faz parte só da questão do futebol, em qualquer área da vida. Então o torcedor chegar neste momento com 6 rodadas de campeonato goiano e pedir para o Jair Ventura ir embora, que o Goiás não está jogando mais nada, que esse time já era, que esse time não vai dar liga de jeito nenhum, é um exagero de um tamanho, gente, de um tamanho que vocês não têm noção. Eu entendo que há o descontentamento. Eu também estou muito chateado com o Goiás. O Goiás das últimas 10 temporadas, ele foi péssimo. O Goiás basicamente só machucou o seu torcedor e serviu para passar vexame na sua torcida, em exceção a raríssimos momentos. Só que a gente não pode trocar o pé pelas mãos com apenas um mês de trabalho. Se antes do início do campeonato goiano a gente comentava, olha, esse time do Goiás é bom, é o Real Madrid, Guilherme? Não. É o elenco do Palmeiras para a Série A? Também não é, gente. Mas vamos comparar aquilo que a gente tem de desafio para esse ano, que é a Série B. O Goiás conseguiu contratar jogadores melhores. O Goiás conseguiu montar um elenco mais coerente para um início de temporada. Compara esse elenco do Goiás, iniciando este ano, com os dois últimos, das últimas edições de Série B, as temporadas de 2024 e 2021, por exemplo. Tá? Você vai ver que a diferença é gritante. Acho que o Lucas Andrino erra ao trazer o Vitinho nesse momento, por exemplo. Enfim, é uma contratação que eu vejo que poderia ser um reserva, mas não um jogador para disputar a titularidade, hoje junto com o Regis. Mas no enredo geral, é sim um elenco bom para o Goiás. Não tem como a gente falar que depois de 6 jogos, o Goiás vencendo 4, perdendo um e empatando o outro, que o Jair Ventura não presta mais. Tá? Porque o Jair Ventura não vai dar conta, que esse time do Goiás já era, não deu liga. Mas também não quer dizer que o Goiás já poderia estar demonstrando um futebol um pouquinho melhor. Eu concordo com vocês também, tá? Acho que para o jogo de hoje, por exemplo, o Arthur Kaique já poderia ter chamado a responsabilidade, o Edson Carioca, o Barceló também muito apagado na partida. A gente critica muito o Brenner Culano, mas o Facundo Barceló também, nesses 2 últimos jogos, não fez nada, tá? Acho que a gente também tem que ser coerente nas análises. Mas não quer dizer que se o Jair Ventura perder o próximo jogo, por exemplo, contra o Vila Nova, tem que ser mandado embora. Não, porque aí o Goiás vai ter que começar tudo de novo. Então tem que ficar com o Jair Ventura até o final do ano? Não é isso, mas analisar cada momento. Hoje, se ele começa a escalação, por exemplo, do Goiás com um elenco titular, o torcedor ia falar, nossa, mas será que não dava para segurar um pouquinho? Tem clássico no próximo final de semana. Se um Regis sai contundido, se o Goiás força, por exemplo, e coloca o Lucas Lovatti já nesse jogo contra a Jataiense, ia dar o que falar. Se o Goiás não usa a base no Campeonato Goiano, onde eu acho que tinha que ser lei, acho que tinha que estar no estatuto do Goiás, os primeiros jogos o Goiás não tinha nem que pensar em utilizar elenco principal, tinha que fazer uma pré-temporada maior, quem sabe até mesmo fora do país, e deixar a garotada da base, tá? Jogava a copinha com o elenco sub-17, por exemplo, e deixava a base, o sub-20, para jogar o Campeonato Goiano. O Goiás, infelizmente, não pensa assim, pouquíssimos clubes no Brasil têm esse culhão, tá? E se o Jair Ventura não usa a base, o torcedor briga. Se ele usa como foi hoje, alguns garotos aparecendo, igual o Vitinho, o Pedrinho, na segunda etapa, outros também ficaram no banco de reservas,
como por exemplo o lateral esquerdo Danilo, bom jogador, acho que tem um potencial grande no Goiás. Quem mais que ficou no banco? Acho que foram só esses, né? O Diego Caio também. Enfim, se não usa, acaba que o torcedor reclama. Então, essa decisão para o jogo de hoje do Jair Ventura, ela seria questionada de qualquer forma. Se fosse com o time titular, ganhando ou perdendo, reserva, enfim, não importa. Haveria cobrança. Não quer dizer que não tem que ter cobrança no futebol, claro, isso é sim necessário. Mas, volto a repetir, com o torcedor tendo um embasamento, tendo uma teoria por trás da sua opinião, tá? Até mesmo para ser respeitado, para ser levado a sério. Acho que é o que todo mundo quer que ser visto, né, dessa forma, com respeito pelo Goiás, enfim, por todo mundo, né? Não só, estou falando do Goiás como respeito, mas para a gente ter um embasamento na hora de cobrar também, não até mesmo prejudicar o próprio clube.